Catarina Lameiras Grosso tem 30 anos. As suas classificações académicas, desde a escola primária até ao doutoramento feito este ano com 20 valores, foram sempre de excelência. É licenciada em Economia e mestre em Gestão por Escolas Britânicas, professora universitária na Nova SBE, tem um doutoramento em Ciências da Comunicação com forte especialização em Liderança, Ética e Comunicação. Melhor deve ser difícil. Catarina, bem-vinda. É um gosto enorme recebê-la aqui. Mas começo já com uma dúvida. Com este currículo, eu interrogo-me começar por onde? Então devolvo-lhe a pergunta. Para falar de si, eu devo começar por onde? Muito obrigada pelas generosas palavras e pela honra deste convite. De estar já aqui está a rir. hoje. Então como é que começamos a falar de si? Pode ser logo por comunicação e liderança. Pode ser logo por essa área. Por essa área, está bem, mas então como eu quero chegar a essa área, preciso saber uma coisa antes. Você chegou onde chegou porque foi sempre a melhor aluna e as classificações mais altas. Como é que se é naturalmente tão boa aluna sempre? Você própria diz, eu queria sempre os 100%. Houve uma precoce paixão pelo saber, houve uma curiosidade infinita, houve um ambiente de casa que propiciou isso? Sim, ou seja, sim a tudo. Acho que tudo fez muita diferença na minha vida. A casa, em primeiro lugar, a família é a base de tudo e que sempre me estimularam muito a tentar dar o meu melhor. Os meus pais disseram fosse onde fosse, não precisava de ser os 100%. E o doutoramento eu aos 20 não cheguei. Eu cheguei aos 19, 20. 19, sim, depois a gente já lá vai, já explicamos. Mas portanto, não era a casa era uma casa onde se lia, onde se conversava, sim, onde se sabia, onde se cultivava a cultura. Onde não havia tabus e não havia segredos. Eu acho que isso foi sempre muito importante. Ou seja, as conversas dos adultos eram também as conversas das crianças, apesar de talvez com alguns filtros, mas sempre com as explicações devidas. E acho que isso fez toda a diferença desde o início. A curiosidade também sempre fez parte de mim, tentar compreender o porquê. Mas porquê é que é assim? Era sempre a minha Quantos pergunta eram em principal. casa? Quantos irmãos têm? Éramos 4. Agora sim, já não sou eu e o meu marido, mas não, mas em casa, mas em estou casa a falar de ainda família em casa. éramos 4. Sou eu e a minha irmã e os meus pais. Sim, e a sua irmã também tem um currículo tão bom como o seu, não sei se alguém tem, mas também avançou pelo estudo e pelo saber. Não, sim, também sempre muito interessada e também com uma carreira profissional, talvez ainda não se dedicou tanto à academia como eu me tenho dedicado agora, mas também está a tirar o doutoramento, por isso acho que é sinal que algo ficou aqui de querer saber mais, querer investigar e querer explorar esse conhecimento, que eu não acho que seja nunca um conhecimento definitivo, um saber definitivo, mas não há saberes definitivos, não sei se há. Eu não acredito que haja, pelo menos do que tenho explorado até agora. Ou seja, ele é sempre provisório e em construção, mesmo quando nos parece que já está tão completo. Há sempre uma outra perspectiva, há sempre uma outra lógica que nós podemos encontrar, que se calhar ainda não tinha, uma lente que ainda não tínhamos explorado. E essa nova lente torna-se um ponto de partida para muitas novas perguntas. Eu acho que isso também, o doutoramento ensinou-me isso. Ou seja, é por essas vias que você atua. Sim, ou seja... É por essas vias que segue, melhor dizendo. Por essas vias que sigo, de tentar fazer perguntas cada vez mais exigentes, e como ensinaram no doutoramento que eu tinha muito medo de não conseguir dar uma resposta a uma questão científica. E ensinaram-me que não é preciso. Se nós tentarmos dar um contributo para a ciência sobre um problema, então nós já estamos, de alguma maneira, a acrescentar valor. Claro. E é isso. Catarina... Que criança era, já falou um pouco disso, mas e que adolescente foi? Eu pergunto, porque se eu olhar hoje para a sua esplendorosa juventude, mas ao mesmo tempo para o peso que tem sido o seu currículo, peso no sentido de importância e de acumulação de saber, para o seu currículo académico, fico na dúvida, havia tempo para o voleibol ou para o campo que você gosta, para namorar, sair com amigos... Sim, felizmente sempre houve tempo. Houve alguns sacrifícios também ao longo isso é diferente. Ao longo do percurso. Mas uma coisa é fazer sacrifícios de vez em quando, ou quando são necessários. Exatamente. Outra coisa é gerir bem o tempo. A Catarina gera bem o tempo.
Gosto de acreditar que sim, e sobretudo há coisas das quais também não prescindo na minha vida pessoal e a tentar encontrar um equilíbrio. Por exemplo, algo que foi mais difícil durante o doutoramento, fazer pausas, estar com os amigos, estar com a família, fazer programas em que estamos ali só, não é preciso haver grande coisa, pode ser um almoço. É a companhia, não é? É a companhia, exatamente. A companhia é fundamental. Lembro sempre das palavras da minha avó, que também era professora, que dizia: este almoço já ninguém nos tira. Pois claro, exatamente. E momentos com os amigos são sempre uma coisa muito fraternal, muito quente, quase. Sim, e esses momentos de estar calorosa. só, de existir, que eu acho que às vezes nos esquecemos um pouco, que às vezes é suficiente estar lá, estar presente. Claro, exatamente. Portanto, teve uma adolescência completamente normal, como qualquer outra adolescente, e uma infância como qualquer outra criança. Tudo normal. Acho que não dei demasiadas preocupações aos meus pais, mas certamente devo ter dado alguma. Mas, por exemplo, chegava das aulas e ia imediatamente estudar. Não. Isto ainda é o seu currículo na minha cabeça. Sim, não. Ia lanchar. Sim, ordenava-se, geria-se bem. Sim. Mas tinha esse calendário do que era preciso fazer. E tive a sorte, muita sorte, de me ter cruzado com pessoas extraordinárias na minha vida, e por isso comecei pela família. A minha avó, que era professora, estava lá em nossa casa à tarde a acompanhar e às vezes quase a coordenar. Se calhar já foi muito descanso. Se calhar era preciso agora ir trabalhar também um bocadinho. Por isso sim, quase uma espécie de mentor ou de orientadora. Exatamente, sem nunca impor, mas a guiar. Mas os inteligentes não precisam de impor, não é? Exato. A argumentação deles é convincente. É pôr vontade no coração das pessoas. Exatamente. Olha, após a sua licenciatura em Economia, fez mestrados em Gestão e Direito em escolas inglesas, não foi? Sim. E agora temos ou seja, estamos aqui com a economia, as leis e a comunicação, visto que se doutorou depois em Ciências da Comunicação. Quer falar-nos um bocadinho do mundo onde, de repente, para qualquer pessoa, pode parecer 3 áreas distintas demais. Não são, claro. Mas pode parecer. Acho que sim, acho que pode parecer isso, e acho que eu própria me fui obrigando também, como estas áreas têm estado presentes na minha vida, a fazer esta reflexão de consistência e de coerência e de tentar compreender. E se virmos bem, não é uma mudança radical, ou seja, é quase para mim foi uma continuidade natural, também por ter começado a lecionar estes temas, mas porque a economia ensina como funcionam os sistemas, as estruturas. E a comunicação dá-nos como funcionam as pessoas dentro dessas próprias organizações, dentro dessas próprias estruturas. E acaba por ser um complemento muito importante à primeira parte. Ou seja, e eu tento dizer isso aos meus alunos, muitas questões, muitas falhas acontecem, não porque as pessoas não sabem fazer uma balança de pagamentos, também há quem não saiba, obviamente, sim. E é uma competência técnica importante claro. De adquirir, mas muitas vezes não é por isso, não é porque não se pensou na estrutura ou porque faltam dados, é porque algo não foi comunicado, algo não foi explicado, algo não foi legitimado socialmente ou naquele ambiente, e muitas vezes também, claro, e aí é outra parte, porque as pessoas colocam interesses individuais à frente daquilo que seria o benefício coletivo. Acontece, exatamente. Mas, portanto, para si, economia, leis e comunicação, economia, direito e comunicação, é uma espécie de bolo, por assim dizer, é uma espécie de mapa-mundo, é uma espécie de um mapa que nos permite ler a realidade não só de um lado. Essa sempre foi a minha preocupação. Percebo, obviamente, o interesse e o valor também de afunilarmos o conhecimento, de o tornarmos específico, mas é importante também não esquecer uma visão mais ampla daquilo que estamos a falar, e conseguimos ter essa percepção. E não foi um salto imediato, ou seja, o meu interesse por comunicação surgiu precisamente na licenciatura de Economia, onde havia uma cadeira de comunicação aplicada aos negócios e às relações. Aí que surgiu o interesse. Que surgiu. Foi através da economia que chegou aquilo em que se veio a doutorar. Exatamente. Depois ainda fiz o mestrado em gestão, também nesta lógica já mais de gestão de pessoas, do que isso significa, e o direito permite-nos ler de outra maneira, permite-nos ter consciência do mundo, permite-nos gerir a nossa vida sem ser só na parte financeira, mas também analisar contratos, saber o que estamos a falar, ver a de que estamos a falar, e portanto esta interação toda, que no fundo
acaba e começa nas pessoas, no emissor, no receptor, nas mensagens, no feedback, agora só para aqui dar esta lógica, no fundo é comunicar em todas estas vertentes, em todas estas áreas, é sempre uma forma de responsabilidade, porque, como sabemos, as palavras carregam um significado, não são inócuas e também moldam a forma como nós percepcionamos e vemos o mundo. E eu acho que com toda essa consciência foi aí que eu me tentei localizar. Cada vez compreender mais as pessoas que vivem dentro destes sistemas económicos. Já vamos falar disso e começa já com isto que eu lhe vou dizer. Já este ano a Catarina chegou ao cimo da montanha com um doutoramento que obteve summa cum laude, é assim que se diz, não é? Que significa em latim com a maior das honras. Ora, nós temos que parar aqui nesta honra e nesta glória. Eu gostava que explicasse o doutoramento, porque é que escolheu o que escolheu, como é que reagiu a ter tido a maior das honras. Pode perder tempo e pode começar por onde quiser. Ok. Porque é que escolheu doutorar-se, etc. Foi uma felicidade enorme a concretização deste doutoramento, quer pelo processo todo, que me deu mesmo um gosto enorme, quer pela forma rigorosa e muito desafiante como também fui orientada, mas sempre acompanhada, ou seja, na verdadeira noção de orientador e de me ir estimulando para mais e melhores questões. É a Catarina que escolheu os seus orientadores. Sim, exatamente. Fui eu que escolhi Quantos todos. É que se escolhem normalmente numa tese de doutoramento como a sua? Um orientador, pode haver dois, mas geralmente é um, não é? Sim. Ou uma, sim. E a mim foi uma escolha completamente acertada e que estou mesmo muito grata. E da sua total responsabilidade. Sim, ou seja, um pedido feito formalmente, claro, que depois foi aceito. Uma pessoa que esteja a fazer um doutorando pode ver muitas vezes ou poucas o orientador, depende das suas necessidades, das suas hesitações. Exatamente, o acompanhamento não é fixo, não é fixo, não há uma data concreta, também depende muito da evolução do próprio trabalho do candidato, neste caso, primeiro do aluno, que depois se torna candidato depois de defender o projeto de tese e depois aí prossegue com os estudos até terminar, até entregar o doutoramento, claro, e depois de defender. Temos que falar, evidentemente aqui, da sua tese, que foi tão interessante como surpreendente, e cito o nome: Cobertura da Guerra Colonial na Transição do Poder 1966-70, portanto a época de passagem do Dr. Salazar para o professor Marcelo Caetano. Exatamente. Como é que se lembrou disto? Não, é muito interessante. É uma excelente questão. É uma combinação de um interesse académico e também de uma inquietação pessoal. Aliás, tive que defender precisamente essa questão na própria defesa da tese de doutoramento. Qual era a inquietação pessoal? Tentar ter respostas. Acho que... Porque achava que as que havia oficiais ou oficiosas não eram suficientes. Sim, ou não a aclaravam. Sim, ou pelo menos havia pouco nesta parte do que é que a imprensa, como é que a imprensa apresentou o conflito neste momento político tão específico, ou seja, não apenas o acontecimento histórico em si, que também acaba por ser um trauma e um silêncio na sociedade portuguesa, tal como o investiguei, mas a forma como este foi, à época, claro, comunicado à sociedade. E eu tinha todas essas inquietações de compreender mais este interesse pessoal, o interesse académico. Mas quando diz a forma como foi comunicada, como era comunicada a guerra colonial nessa transição, e como é que era? Eu não li a sua tese. Com certeza, sim, que não podemos resumir aqui uma, claro, tese de doutoramento, mas como é que a Catarina ficou a perceber que era? Como é que era comunicada a guerra nessa transição? Foi de uma forma muito diferente do que no tempo do Dr. Salazar? Não muito diferente, não, mas foi possível ainda assim encontrar diferenças.
quer... A guerra era se calhar sabe melhor do que eu, mas era um não assunto, ou seja, algo que não era explícito como uma guerra, era uma contenção de ataques terroristas, muitas vezes enquadrada de forma uma operação militar, que até podemos encontrar alguns paralelismos com outros momentos e até com a atualidade. E por isso esta lógica manteve-se, não é? Numa lógica também de censura e, portanto, não há aí uma diferença ideológica propriamente dita. Sim. Ainda assim é possível encontrar diferenças na relevância que é dada, talvez a denotar uma certa brecha, uma certa abertura no destaque que é dado. Era aí que eu queria chegar, exatamente. Porque o professor Marcelo Caetano, quando entrou, trazia atrás de si a aura de alguma esperança, uma mudança, mesmo gradual, mesmo que lenta, e isso... A lógica de renovação na continuidade e que permitiu essa abertura inicial da Primavera Marcelista, e de facto eu queria ver o que é que isso... O que é que se tinha traduzido? Exatamente, se refletia ou não em alguma diferença daquilo que efetivamente foi publicado. E foi possível, de forma muito interessante, encontrar diferenças, até mesmo algumas críticas pontuais, externas e internas, caricaturas, por exemplo, do professor Marcelo Caetano, que nunca tinham sido encontradas anteriormente. Quais foram os seus centros de investigação? Da imprensa, com certeza. Sim, foi em particular o jornal O Século. Sim. Que foi a sua base, aliás. Exatamente. Aliás, foi expresso, foi público na defesa da sua tese, que foi com base no jornal O Século. Exatamente. Foram defesas públicas em que se especificou, e até mostrei vários excertos do próprio jornal. Sim. Que recolhi por folheamento manual de todas as páginas ao longo destes anos, 1966 e 1970, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Sim. E recolhi depois, com base na relevância, analisei as páginas que teriam algum acontecimento do que estava a acontecer no então ultramar, ou seja, fiz aí essa seleção e digitalizei-as e analisei 3.033 páginas, aquelas que eu analisei mesmo. Jesus. Mas a sua fonte foi O Século e coisas que leu, autores que leu do antigo regime e deste. Exatamente. Também documentos de arquivo e entrevistas semi-estruturadas a algumas pessoas, embora não fosse o foco da tese em si. Militares, por exemplo, falou? Sim, falei. Com militares que tinham estado, Com militares que tinham estado na Guerra Colonial, também com antigos jornalistas, com investigadores, o que também foi muito rico em termos de construir sobre conhecimento. Os investigadores que já são já bons, está é feito. formidável. Pois é. Não é? E essa tese e esta classificação foi a sua maior alegria, o maior orgulho, a melhor recompensa foi o quê? Estes 19, 20 e este summa cum laude. Foi o quê para si? Recompensa, orgulho? Para mim, sim. Eu acho que foi um grande orgulho e uma consciência de que nos tornamos também, graças ao nosso trabalho, ao nosso sacrifício. Tenho muitas mensagens por responder de muitos amigos meus, tenho programas por combinar e, portanto, houve aí um período de sacrifício, mas foi um investimento que naquele dia eu senti compensou. Como tinha valido a pena. Sim, valeu a pena, vale a pena. Pelo contributo, também num momento único. Se calhar esta tese daqui a uns anos não pode ser feita, ou não pode ter estes testemunhos vivos que também têm a sua relevância. Claro que tem a maior, claro. É maior, eu também concordo. Portanto, e por isso tentar aqui conjugar várias coisas. Senti também, reparei ao longo de vários semestres, vários anos que tenho lecionado, que os alunos traziam este tema de forma recorrente. Quando discutíamos temas específicos do semestre, por exemplo, como comunicação e conflito, comunicação e memória, comunicação e esperança. Ainda sobre a tese e ainda sobre o dia em que ficou doutorada, já me disse que foi um orgulho e explicou muito bem. Contava com uma classificação tão alta? Não. Não. Não pedia tanto. Não pedia tanto. Tinha a consciência que tinha trabalhado o melhor que sabia, mas não esperava tanto. Dei o meu melhor, achei que, lá está, muito bem orientada, e achei que a investigação estava relevante,
mas não esperava tanto desse dia. Felizmente também a defesa correu bem, penso que consegui ir ao encontro da maior parte das questões sem me desviar muito delas e... Além da excelência da classificação, a escolha da tese foi com certeza também uma coisa que deve ter interessado e surpreendido o júri. Ainda sobre a tese, como é que uma rapariga de 29 anos, que era o que tinha quando, não sei com que idade começou a fazer o doutoramento, a estudar e a investigar? Com 26. Com 26, pronto. Com 26, como é que olhava para a África? Para a África onde se fala português. Como é que olhava? Porque também acho muito interessante uma jovem com 26 anos, passado tanto tempo sobre a independência das Áfricas lusófonas, ter ido buscar esse tema. Sim, é. Eu olhava lá com muita curiosidade e sempre à procura de respostas concretas, sim, mais do que só perspectivas ou interpretações. Ideológicas, sim. Sim, também tenho tido a sorte de ter ao longo dos anos muitos alunos que vêm de lá, sim, ou que são africanos, sim. Exatamente, e que vêm ainda com algumas referências também do que era anteriormente a África portuguesa e agora com uma nova perspectiva sobre isso e tenho tido também a sorte que partilhem comigo outras visões, outras perspectivas e queria ver o que é que... resultava. Exatamente. Muito bem. Olha, é professora universitária, mas com 22 anos foi assistente de liderança, ética e comunicação. Era até confundida com os alunos, mas nunca se intimidou. Conseguiu sempre, apesar de tão nova, conseguiu sempre uma espécie de imposição, não forçada, mas natural, do respeito que merece sempre um professor, tenha a idade que tiver. Foi isto? Foi isso que eu sempre senti, mas às vezes era confundida, logo à entrada. Sim, não sabia que era algo. Estávamos todos à espera do professor e eventualmente entrava eu, o que era bom, porque assim a pessoa tinha uma percepção do que é que de facto achavam de nós e da cadeira, antes de nós termos entrado e começado a falar. Mas eu sinto que consegui esse equilíbrio entre, como estava a dizer, entre a proximidade e um formalismo ideal também para conseguirmos trabalhar todos, para conseguirmos cooperar, aprender nesse aliás, dinamismo. A Catarina diz: vejo-me sempre a ensinar, é o momento em que vou explicar e vou contar. É sempre como se o vivesse pela primeira vez. Pergunto, transmitir o saber é uma vocação criativa até? Eu encaro assim, ou seja, das coisas todas que eu alguma vez fiz, e felizmente já foram bastantes, aquela em que sinto que é a minha vocação, aquilo que me faz mais sentido e dá mais sentido ao meu percurso, é ensinar. E essa partilha de nunca o fazer da mesma forma, nunca, eu sei que parece às vezes um lugar comum, ou um clichê que muitas pessoas dizem, mas é verdade, ou seja... Nunca dá uma aula da mesma maneira. Nunca dou uma aula da mesma maneira, com a mesma, nem pela mesma ordem, provavelmente, daquilo que falo. Tento sempre dar o conteúdo, não, com certeza, sim, e as matérias, mas nunca é igual. E ainda ontem tivemos uma aula completamente diferente daquela. Já dei aquela aula em si inúmeras vezes e foi completamente diferente do que costuma ser, porque os alunos tinham outras questões, tinham outra forma de ver. Porque eram outros e porque claro, vêm com uma outra perspectiva e tudo isso torna este processo muito interessante em que se aprende. E os alunos procuram-na depois da aula para dizer qualquer coisa, comentar qualquer coisa, perguntar qualquer coisa? Sim, é bastante habitual e é um momento que eu também estimo muito. E, claro, quer dizer que de alguma maneira... estimulo, ou seja, dar essa abertura para que venham falar. Como é também uma cadeira que tem a ver com comunicação interpessoal, com a parte de falar em público. Pois, vamos agora falar disso. Mas, de certa maneira, quando os alunos a procuram, é uma espécie de continuação da aula de outra maneira, de um resto da aula. Exato, e alguns até dizem, professor, eu não me sentia à vontade para dizer isto para todos, mas eu ainda lhe queria perguntar como é que eu posso melhorar isto, ou o que é que acha sobre isto, ou... se a professora tivesse que responder a esta questão, como é que o faria? E será que me pode dar mais autores sobre feedback ou resolução de conflitos ou uma parte em particular?
e é com todo o gosto que o faço. Olha, peço sempre que, por favor, nunca então, fiquem com vamos questões. então falar de liderança e ética. Agora falta uma terceira: liderança, ética... Comunicação. Da comunicação. Essa já falámos mais, por isso tem. Não, mas como é que se ensina... olha, como é que se ensina? Pronto. É difícil a pergunta, eu sei. Essas são grandes questões. Liderança, ética e comunicação, as três palavras são poderosas e são fortes. Todas juntas ainda são mais. E sinalizam coisas importantes. Eu gostava que falasse um bocadinho disso. Liderar é, como já falámos aqui, mas é essencialmente comunicar sentido. Sentido. E por isso tem aqui logo a ponto com a comunicação, ou seja, muito simplisticamente pode ser definido como o processo de influenciar, de motivar e de capacitar os outros a atingir um objetivo comum. Às vezes tentamos complicar um pouco, mas a liderança pode acontecer nas mais diversas áreas, nos mais diversos momentos. Mas é esta lógica de tentarmos colocar vontade nas pessoas, vontade de fazer, que não seja imposta, que não seja por uma ameaça. Que venha de dentro que venha delas. de dentro, que as pessoas vejam uma razão para fazer o que estão a fazer. E essa influência é transformadora. Fez uma questão muito importante, que é como é que se ensina? E nós também nos temos debatido ao longo, eu digo a equipa, nos temos debatido com essas questões ao longo de todo este processo. Exato, como é que se ensina? E talvez a melhor resposta seja que se aprende mais do que se ensina. E por isso nós temos feito com os alunos, claro que lhes damos as bases, a parte teórica, conteúdo, os sempre. autores, Sim. mas mais do que isso temos tentado que os próprios alunos saiam e entrevistem pessoas que possam dar uma perspectiva real daquilo que é o dia-a-dia de liderança. O que é liderar no dia-a-dia? Exatamente. Mais do que uma visão utópica ou idealista, em que é que se traduz? Como é que as pessoas ultrapassam diariamente questões com as equipas? Como é que as motivam? Será que é fácil, quando uma pessoa não está bem, tentar de outra equipa compensá-la e isso é possível fazer? E os alunos têm-nos dito, aliás, há um trabalho em específico que é mesmo entrevistarem um líder, chama-se Listen to Lead. Sim. Nesta lógica... É sempre em inglês, sim, as aulas. É sempre claro, as aulas claro. Na Nova são sempre em inglês, na Católica são em português, mas esta lógica de tentarem ir entrevistar e tentarem ver o que é que as pessoas têm para dizer sobre isto. E, portanto, não só nesta lógica de nós tentarmos ensinar o melhor que sabemos do que é possível dentro da sala de aula num determinado momento, mas depois também irem ver o que está a acontecer e as dificuldades que é tentar colocar essa vontade e comunicar esse sentido em momentos de crise, quando as coisas não correm bem, e aqui como um dos principais motivos pelo qual as pessoas deixam as organizações, não é? Para além de... Qual é? Do ambiente, de não se... ou de problemas de não relação. Não conseguirem nadar nesse ambiente, ser Exatamente. nesse ambiente. Muitos autores, muitas investigações apontam o primeiro o salário, a vontade de subir na carreira, Sim. que por vezes não acontece ou é muito lenta dentro Sim. da mesma organização. Um dos segundos fatores que imediatamente aparece é o ambiente, não se identificarem, não se sentirem bem no seu local de trabalho. Portanto, o ambiente não ser interpelador. Interpelador, exatamente. Sim. Motivador. E esse curso tem quanto tempo? O curso dura um semestre. Um semestre, sim. E na Católica o que é que a Catarina dá? Do Gestão Internacional. Gestão internacional. Portanto, lida muito bem com as contas, já percebi aqui assim também, não pelo currículo, já tínhamos conversado, e da importância da gestão e do saber gerir. Mas como viveu e ensinou também em universidades estrangeiras, pode comparar métodos de trabalho, exigência, aprendizagem entre Portugal e os países onde esteve. Sim, acho que pelo menos posso dar a minha própria perspectiva. Exatamente, eu estou a falar consigo. Exato. Eu acho que cada país tem uma cultura académica muito própria e viver e trabalhar em algum deles dá-nos outra perspectiva. Dá-nos como Derek Sivers diz, abre aquela janela e da nossa consciência de perceber que o oposto também pode ser verdade. E isso eu acho que é muito enriquecedor. Ou seja, de tentarmos compreender que existem formas diferentes, formas inteligentes de fazer a mesma coisa. Para tentar responder à sua questão mesmo. Está bem, mas, por exemplo, alguma vez
eu consiga dizer que pena eu não poder levar isto para Portugal, ou que Portugal tivesse esta cultura, ou, por exemplo, como é que define a nossa cultura académica portuguesa? A nossa cultura académica, eu acho que tem muitas qualidades interessantes que por vezes até subestimamos. Nós somos, em geral, temos muito boa capacidade de trabalho, muito boa capacidade de adaptação, não é? Sim, sempre tenta encontrar uma forma, uma solução, uma maneira, sensibilidade relacional, criatividade para fazer diferente, e eu acho que isso é muito bom, mas por vezes também acho, se me permite, que somos demasiado modestos ou pouco assertivos na forma como comunicamos o nosso valor. Pouco ambiciosos, ou não? Pouco ambiciosos às vezes, ou não dizemos algo com medo de parecer mal. Por exemplo, só para dar o contexto britânico, o que mais me impressionou nele foi essa clareza, essa assertividade, essa capacidade de mostrar valor, claro, e de como eu posso acrescentar. E orgulho nisso. Aqui não há. Não se valoriza nada ao mérito, não acha? Aqui não se valoriza o mérito e não há ambição de se expor, que se quer valorizar o mérito e que se tem orgulho no que se faz. Não há esta ambição. Acho que às vezes também porque ela pode ser mal interpretada, não é? Nós associamos isso como uma falta de humildade, quando às vezes não é. Queremos mostrar o nosso trabalho, claro, e queremos que... E lá está, e queremos que seja de uma forma direta, que se possa apresentar de forma clara daquilo que temos feito e estruturada. Em Itália encontrei uma abordagem diferente, mas diria que é igualmente rica. Ou seja, há uma noção de que tudo se consegue resolver, eventualmente. Isso também é muito italiano. e uma dimensão muito forte da valorização da vida. De que o trabalho é uma parte, sim, muito importante e que faz parte e que temos que lhe dar valor, mas que não deve apagar e talvez nem prejudicar demasiado a nossa existência, a nossa felicidade. Que consagramos ao que não é o trabalho. Exatamente. E também que envolve ele tem família, ócio, amigos, exatamente, desporto, sei lá. E que também tem muita noção e deve sim tentar encontrar, eu lembro-me uma professora a dizer isto várias vezes, de tentar esforçar ao máximo por encontrar algo em que esteja feliz enquanto trabalha. Algo que não lhe custe levantar da cama para ir fazer. E eu, felizmente, tenho a sorte de ter encontrado. Exatamente, levanta-se da cama sempre muito contente de ir sempre. Uns dias custam mais do que outros, universidades. Mas sempre muito contente. Sempre muito contente. E mesmo quando chego a casa muito cansada, às vezes porque também dou aulas até às 9 ou 8 da noite, 9 da noite, mesmo aí, às vezes chego... Dei tudo o que tinha, mas ainda assim chego feliz, e acho que isso faz toda a diferença. A academia foi a grande escolha da sua vida? Sim, tem sido a grande aposta da minha vida. Mas que partiu de uma escolha. Mas partiu de uma escolha inicial. Podia ter ido por outros caminhos, teve outro tipo de... Eu não pude ler o seu currículo todo, outro tipo de atividades, muitos convites, e portanto decidiu-se, houve a decisão de seguir a sua vida pela academia, porque até uma frase muito engraçada que diz que o mais importante são as pessoas, fazê-las chegar mais longe, acrescentar. É muito motivada pela plateia dos alunos que tem à sua frente, ou pelo universo dos alunos. Sou pela tentativa de que pelo menos a alguns consigamos chegar e consigamos ajudar. Para aqueles alunos que dizem que não conseguem falar em público porque estão demasiado nervosos, ou porque deixam de conseguir pensar de forma clara os argumentos que querem dizer. Ver um aluno desses ao longo do semestre, ou até depois, quando trabalhamos noutros momentos, em horários de atendimento extra, em treinos, ver esses alunos que nos vêm dizer: professora, consegui. Consegui é uma palavra, um verbo fantástico. Que vem acompanhado dessa alegria, dessa superação, e de dizer assim: já posso fazer este mestrado, ou já me candidatei a este local onde era preciso falar, era preciso fazer esta apresentação, ou já vou escolher esta cadeira porque já não tenho nenhum problema com o que é necessário. Portanto, é uma pessoa que se apresenta junto de si, tendo deixado para trás, talvez irreversivelmente, aquilo que 6 meses antes a impedia ou de ser ela própria, ou de ter encontrado um caminho, ou de se ter encontrado ela própria. Exatamente, pelo menos é essa a partilha que vêm fazer, e vêm a mesmo fazer. Eu acho que isso é fascinante e dá muita motivação também, e à equipa toda, que é
já não são nossos alunos, já não têm nada a ganhar nesse Sim. sentido. E nós às vezes temos esta lógica de não há almoços grátis, ou seja, sempre Claro. a lógica economista de que é preciso alguém em troca, mas esses alunos já não querem nada em troca. Eles vêm só partilhar que conseguiram. Pois, E isso deve ser um grande momento para uma, é um grande para uma momento. professora. É um grande momento. Por isso eu queria só dizer que aquela entrevista correu bem, que Claro. estou a trabalhar neste sítio. E também é interessante eles quererem lhe contar a si. Portanto, houve um elo que não se interrompeu por terem saído. Exato. Ou por terem... mas isso também quem queria... Com alguns. Com alguns, claro, mas isso é a vida. Não é conseguimos sempre agradar toda a gente. todos, exatamente. Não, exatamente. Nem devemos tentar, porque isso nos leva a outro caminho que já não é Não devemos o nosso. tentar agradar a todos, pois não, eu também acho que não. Acho que não. Explica lá porque é que acha que não. Acho que mesmo que tentássemos, nunca iríamos conseguir. Também estou convicta racionalmente primeiro argumento é esse. desse ponto. Mas depois porque devemos ser nós, ou seja, não podemos perder, e isso é essencial também na própria comunicação, a nossa autenticidade, aquilo que somos, aquilo que Somos como somos. aquilo que defendemos. E por isso, deixarmos de defender tudo aquilo em que acreditamos torna-se um vazio, por acaso, em termos se de... me é permitido um pequeno desabafo, Por favor. eu suspeito um bocadinho do agradar a todos e das pessoas que agradam a todos. Se suspeito é uma palavra feia e forte demais, mas fico um bocadinho desconfiada e também acho que não é preciso de maneira nenhuma agradar a todos. Acho que não faz falta. Não faz falta. Não acho é que isso para quem faz quer falta. agradar pode ser uma tristeza que estou a dizer. Exatamente. Não, e não faz mas falta. Acho que não Olha, faz falta. Perdemos a noção daquilo que nos é para nós essencial. E isso... O que é essencial na vida para si? Eu estava a dizer aquilo que é para nós essencial, ou seja, neste sentido que também é uma questão ética. Sim, de como é que eu devo viver, o que é que eu devo fazer para uma vida com significado. E agora está-me a devolver a pergunta de Sim. o que é que isso é para mim. Uma vida com significado. É uma vida onde eu consiga acrescentar valor aos outros. Mas é uma Pôr belíssima... ao serviço dos outros. Pois, é uma belíssima definição. Foi o que fez quando colaborou com a autarquia de Lisboa entre 2021 e 2022, onde, entre outras responsabilidades, tratava da relação dos cidadãos com a cidade. Exato. Eu gostava... Ai, meu Deus, o tempo voa. Temos tão pouco tempo. Faça só aqui uma passagenzinha de 1 minuto por este trabalho na Câmara, porque é tão diferente, apesar de tudo, da academia. Foi uma experiência muito interessante esta da lógica da relação com os cidadãos e a cidade, tudo aquilo que aprendi e mais do que isso, desta noção de acrescentar valor de uma outra forma, Claro. não é? De contribuir para esta noção de que os cidadãos querem e gostam de estar mais envolvidos. E ensinou-me muito, foi a minha maior experiência de liderança, levou-me a outros países também nesse cargo, nessa representação e nessa noção da responsabilidade de quem confiava em mim, de quem eu também estava a representar e acho que essas lições ficam também para sempre. É muito engraçado porque a Catarina está sempre a ensinar e sempre a aprender. Se eu tivesse que a definir, dizia isto. É uma boa definição. Eu fico felicíssima. Não, mas esse é sempre o meu objetivo principal. Porque nesta conversa fomos misturando quer o valor de um bom professor e quer do que uma aluna conseguiu fazer com o saber que tinha, que é a sua tese, quer as vezes que me disse que aprendia e que não esquecia e que... E acho que um bom professor tem que estar sempre aberto a essa aprendizagem constante, lá está, estas novas inquietações, novas questões, mas também às respostas que vêm dos alunos, dos locais onde trabalhei, tem que estar atento à vida. Da parte institucional, exatamente. Ao palpitar da vida. Exatamente. Catarina Lameira, desculpe, Catarina Lameira Grosso, muito obrigada por ter vindo. É um exemplo de cidadania, um exemplo de civismo, mas é sobretudo um exemplo do que se pode fazer com o saber. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que lhe agradeço muito, foi um gosto.